Bom dia! Não, hoje não tem bom dia, hoje é mais um Café com a Corretora. Hoje estamos aqui na Ateliê Criare com o Léo, responsável por essa loja linda, e o nosso bate-papo vai ser bem diferente. Léo, conta pra gente quem tu és e o que é a Ateliê Criare. Perfeito. Então, sou o Leonardo, nós atuamos aqui principalmente em Florianópolis, onde a nossa loja fica localizada. A loja da Criare tem esse nome Ateliê, que é um nome específico aqui da nossa unidade. Ela faz parte do maior grupo moveleiro da América Latina, tá? Então a gente tem aí toda uma tecnologia, um trabalho que vai para exportação também, um material de muita qualidade. E a gente atua aqui na região de Florianópolis com os móveis planejados. É isso que a gente faz. A primeira pergunta, assim, que eu acredito que seja a maior dúvida: qual é a diferença do planejado para o sob medida? Vocês atuam com esses dois segmentos? Qual é o melhor? Existe a diferença entre o melhor e o pior? Como é que funciona essa diferenciação, assim? Boa pergunta, até porque como quase todos os mercados, eles estão todos em crescimento, em desenvolvimento. Na Criare não é diferente. E um ponto que recentemente ocorreu é uma mudança. Hoje a gente pode dizer que existe também um outro modelo, que é o modelo, vamos dizer, inteligente, que tem a parte industrial de um móvel planejado, que vai trazer a consistência, a segurança, toda essa capacidade produtiva, que é muito importante. Afinal de contas, quem vai comprar na prática, ele quer receber aquele móvel dentro das especificações e tudo, e quando você tem uma indústria por trás, isso dá muita credibilidade, muita segurança. Mas uma dor também é a questão da personalização. Às vezes isso traz uma limitação nessa personalização. Mais recentemente, com a atualização dos parques Fabris, principalmente aqui da Criare, agora nos últimos meses, a gente tem o que é esse modelo híbrido, que ele atua com uma escala industrial, mas com um nível de personalização robótica. É o que a gente pode falar hoje que é a indústria 4.0 chegando no Brasil. Que legal. Até numa das nossas conversas, você falou sobre aproveitamento do metro quadrado, né? Exato. O que eu digo sempre, escolher uma boa planta, obviamente pensando na logística e na rotina dessa família, mas o recheio, que é esse mobiliário, que é esse conforto, que é tudo que vem depois, precisa também ser uma escolha inteligente, né? Conta um pouquinho pra gente do que é esse aproveitamento do metro quadrado. Isso é um fato, né? As pessoas cada vez mais têm percebido essa importância, por quê? O metro quadrado ele tem ficado mais elevado, por conta da demanda, ainda mais falando de Florianópolis, Exatamente. de bons empreendimentos como a Dimas tem. Então, usar bem ele faz muito sentido. Então, se o móvel for bem projetado, né? E hoje, falando de Dimas, falando de Criare, a gente pode também colocar um terceiro elemento, que é o designer de interiores, o arquiteto. Saber fazer um bom projeto vai ser necessário também que os móveis estejam muito bem pensados no ambiente. Então você pode sim aproveitar melhor a sua planta. Às vezes você pega um imóvel maior, mais metros quadrados, mas se a construtora é boa e já pensou nisso, mesmo que haja menos metro quadrado, ele é mais aproveitável. E se na parte do projeto, na execução dos móveis, também ele ganha mais ainda. Então, na prática, você pode ter uma vivência, uma utilização, uma vida muito melhor, independentemente do tamanho do teu apartamento. E isso está totalmente associado à planta do imóvel, como que ela é pensada, como que ela é executada, e dos móveis também. Então, isso tudo, quando se soma, é uma maravilha. E é o que os clientes têm buscado, e eu sei que você, como uma corretora muito profissional, busca associar e combinar isso tudo, porque a pessoa tem a solução mesmo completa, né? Exato, essa expertise, né? Até aproveitando esse teu gancho de trazer esse profissional, né, que faz o projeto, a jornada do cliente, ela precisa ser muito bem elaborada. Então, a partir do momento que tu tem um corretor que consegue te posicionar numa planta que faz sentido, contrata um bom prestador de serviço ali para fazer o projeto, sendo arquiteto ou designer, e depois faz a contratação do recheio, que eu chamo, né, que é o que vem ali complementando o espaço.
Uma das coisas que as pessoas não têm muita noção é da cronologia dessas contratações. A gente agora está entregando um projeto e a gente percebe que tem pessoas que nem têm esse serviço contratado e acabam saindo comprando qualquer item de móvel solto, enfim, e depois nem é bem aproveitado no projeto porque não fez esse preparo antes, né? Então acaba gastando, sendo mais oneroso do que realmente tendo aproveitamento, do que se fizer esse planejamento com antecedência. Qual a tua indicação de fazer essa contratação? Eu sempre digo que comprar imóvel o dia foi ontem, mas hoje ainda dá tempo. O discurso é o mesmo quando a gente fala de imobiliário? Esse ponto é interessante porque já começa que você, sendo uma profissional que está vendendo imóvel e já vem fazer uma pergunta para nós, eu vejo que você está se colocando em vários nichos, né? Entendendo essa realidade. Por que isso? Vamos lá. Quem vai adquirir um imóvel e de um bom padrão, como é o da Dimas, ele vai requerer um repertório do profissional corretor. Exato. E o profissional da área imobiliária, quando ele entende já esse processo como um todo, porque você já viu o cliente comprar, ele fazer toda a parte da mudança, até ele morar ou ele investir. Então você sabe as dores. Perfeito. E aí, sabendo as dores, tem quem soluciona cada dor, né? Então, realmente, colocar isso em ordem, em sintonia, faz muito sentido. É uma mão na roda ali pro cliente. Então, sim, a Criare, ela é um fator de soma nessa cadeia toda. O profissional de interiores, seja ele o designer ou o arquiteto também. E eu sei que você faz isso, né? Você dá opções, né, para o teu cliente, para que ele possa ser mais bem conduzido, porque existe o fator custo e o fator tempo. Exato. Que ele também é um custo, ele é um custo de oportunidade, né? Então, quem está recebendo imóvel quer ou quanto antes morar, ou quanto antes fazer que ele gire um retorno de investimento, né? Então, sem dúvida nenhuma, começa por vocês, do ramo imobiliário. Vocês terem essa noção, porque a depender do caso, você pode indicar inclusive uma unidade ou outra por conta disso tudo. Exatamente. Às vezes por causa do tempo, por causa do investimento. E vocês, quanto mais têm essa noção de poder trazer para o cliente, ele toma decisões mais assertivas. Com certeza. E você ganha muito com o cliente nesse sentido. Certeza. Porque ele vai sentir mais segurança, ele se sente mais confortável depois e tem todo um conjunto ali, quase orquestrado ali, operando para ele. Porque, vamos ser sinceros, obra, todo mundo sabe, obra, ela tem BO, ela dá trabalho, então tem que ter um conjunto de pessoas e processos bem organizados. Robusto, né, para poder fazer acontecer. Para fazer acontecer. E corrigir eventuais desvios ali, né? Então, o que você já faz já é o que eu orientaria, que é ter um profissional. Tem gente que às vezes não vai querer o profissional, vai querer fazer por conta, tudo bem, mas existe maneiras, vamos dizer assim, mais assertivas de ser feita e já é um modelo que hoje eu sei que você segue. Né? Eu digo assim, eu sou corretora, mas escolho todos os dias ser consultora, Sim. né? A minha ideia não sou corretora que fecha uma venda só, a minha ideia é sempre trazer uma confiança desse cliente retroalimentar projetos, aumentar de fato o patrimônio, porque não é só vender imóveis, a gente vende sonhos também. Seja ele para moradia, porque aquela família vai viver ali, vai ser um lar, ou para retorno de investimento, porque a gente está falando de um patrimônio onde vai ficar para aquela família, para aqueles filhos, tem uma sucessão também, né? E agora vou ir muito nessa linha de retorno que a gente acabou puxando. Tem uma solução tua que para mim é incrível, desde o dia que a gente conversou sobre isso, que é o pronto para o investidor, né? Que eu queria muito que tu apresentasse um pouquinho mais de como funciona. O investidor, quando ele compra, ele quer aquilo pronto, funcionando e exatamente o que tu falaste, se existir algum problema, que seja solucionado. Eu sempre brinco que não tem problema ter problema. A gente não pode não ter solução para o que aconteceu. Então, explica um pouquinho de como é esse teu método investidor. O primeiro ponto é que o investidor, o fator tempo vai ser ainda mais importante para ele. Ele já conta que o empreendimento tem que ser entregue naquele prazo e, portanto, ele já tem que estar retornando ali o investimento. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha é de fazer um atendimento ainda mais ágil. Isso a gente já fala não só na hora de ir lá, montar, executar os móveis, mas até no projeto.
a gente já vai orientar para aqueles pontos que às vezes não vai conversar com a realidade. Vamos dar um exemplo. Se o cliente solicitar que seja feito a instalação de um determinado tipo de eletro que vai aumentar as fases de execução, ou seja, vou ter que primeiro executar uma fase para depois instalar o eletro, depois voltar para os móveis, depois ir para os granitos, para os mármores. Às vezes a gente pode orientar, olha, isso além de criar um custo a mais, isso vai te gerar mais tempo para operar. Faz sentido? Muitas vezes acaba não fazendo, né? Então a gente orienta ele para que reduza esse tempo, pela nossa expertise, né? Outra questão é na própria conferência do projeto. Tem certos pontos que, se ele vai colocar para alugar, não é tão orientado. Por exemplo, as famosas portas de fecho-toque. Aquelas portas que você faz aquele clique, né, para ela abrir. Ela é uma porta muito bonita, muito interessante, às vezes até prática. Mas, a depender do uso, principalmente quando não vai ter aquele uso com maior cuidado, geralmente é tua própria casa e tudo mais. O zelo, né? O zelo. Então, não é tão orientado. Assim como uma peça de madeira pintada. Ela tem uma delicadeza a mais. Então, muitas vezes não é o mais orientado. Então, esse tipo de trabalho é feito também, que é importante para o investidor. Afinal de contas, ele não quer ficar investindo sucessivamente no imóvel. E também os pacotes que nós temos de venda já programados, com projetos já mais programados. Isso tudo facilita também para o investidor, né? Então, assim, a gente sabe como pensar nele nesse sentido, e isso sempre faz com que a gente tenha mais indicações, mais busca, porque é um formato muito prático, né? O investidor, ele é muito prático, né? Com certeza. Ele quer o resultado dele, avaliar ali as planilhas, o tempo. Então, quanto mais praticidade a gente traz para ele, acho que mais a gente consegue contribuir, né? Exato. Ele quer pronto, né? Exato. Ele quer fazer acontecer, ele não quer ter que resolver ou ter que pensar nesse detalhe que talvez não tenha sido tão bem instruído, por exemplo, e nem sempre o que é bonito é funcional. Exato. Nesse caso, por exemplo, de investimento, né? A gente não está falando de uma moradia, mas indo também para o lado financeiro. Uma escolha ruim, obviamente, traz o ônus de gastar mais, né? Mas uma escolha boa pode te trazer a valorização. Qual é o percentual que tu acreditas que fazendo um mobiliário inteligente para esse investidor, consegue alavancar dentro do próprio patrimônio? Assim, tens uma... Certo. Quanto a isso, eu diria que são pelo menos 3 fatores que dá para se administrar de forma positiva o investimento da parte da mobília. O primeiro ponto é uma demanda real que tem de moradia na cidade. Então, no caso do investidor, ele ter um imóvel já bem formatado, já completo, pronto para morar, sabendo que a cidade ela atrai novos moradores a todo momento, e moradores assim de um bom padrão que buscam Florianópolis para morar. Então, o imóvel pronto ele tende a trazer mais rápido esse inquilino, ele tende a valorizar mais o teu imóvel pagando mais, e existe uma forte, não só tendência, mas os números mostram, isso falando de imobiliárias em geral, que a retenção desse morador é muito maior. Afinal de contas, ele chegou lá, está tudo resolvido, sair de lá exige um custo muito alto, porque lá já está pronto. E para um outro lugar que não vai estar pronto, bem alocado, então isso tem uma grande relevância. E pro morador, isso sem dúvida hoje aumentou muito a relevância. Basta ver que o móvel ele demora para ser pensado, ele demora para ser projetado, executado, e para você realmente deixar ele num bom padrão. E se você já entrega isso, é igual o mesmo efeito das áreas comuns. Hoje, uma boa construtora, ela investe em área comum, porque é fato. O morador, ele percebe isso já nos cadernos de venda, e lá mais ainda. Então, quando você tem no teu imóvel isso, você agrega um valor da pessoa fazer a escolha. Às vezes, eu ouço casos de pessoas que escolheram um determinado imóvel que não era, às vezes, na localização que queria, mas porque os móveis atendiam toda aquela realidade de viver, de poder morar. Porque é isso, né?
Você, sim, escolhe pelo contexto, pelo entorno, mas você quer viver dentro dele. Então, se a gente, às vezes, dá importância para a roupa que a gente se veste, e às vezes gasta um valor, às vezes, significativo para estar bem, quanto mais vestir a própria casa, né? Então, eu diria que é um fato. Ele agrega valor e traz muitos benefícios. Exato. E eu ouço também dos investidores que, além dessa retenção, a tomada de decisão do locatário. Porque ele está olhando diversos imóveis. Então, você está competindo não só com a localização, não só com o bairro, não só com o comércio, enfim, com tudo que agrega aquele imóvel, que quando é um Dimas, a tua escolha já é mais inteligente, porque os nossos terrenos são super bem localizados. Exato. Não posso perder a deixa de, vocês viram que não fui eu que falei que investir em imóvel faz sentido, né? Ele trabalha com mobiliário, mas fica a dica. Voltando, a pessoa quer algo mais pronto, essa tomada de decisão ela fica mais assertiva, até pela questão de problema. Ela não vai precisar trazer alguma coisa, ela não vai precisar pensar nisso, isso já foi resolvido, isso já foi pensado. Para ela também é um ponto positivo, né? Então, realmente, paga um pouco mais caro porque mora muito melhor. E aí agora, isso a gente foi para o ganho. E quando a gente fala da perda, né? O que acontece com a escolha ruim do mobiliário? Como o investidor ou o morador, acaba sendo onerosa essa escolha. Qual é o impacto que tu tens disso? Eu diria que para quem fez e vai continuar lá, às vezes é mais um custo, porque você muitas vezes vai querer refazer, né? Não ficou bom, não foi assertivo, não foi bem pensado, não foi bem executado. Isso se torna um problema já prático. E às vezes quando vai para uma eventual venda depois, né, para retorno, às vezes isso desqualifica o imóvel. Tem um caso interessante na região ali de Jurerê, onde a gente ficou sabendo por conta de estar no contexto ali, né? E tinham imóveis que muito bons, com uma boa capacidade de saírem do mercado, né? No caso de serem saído do estoque ali, mas porque foi feito um projeto bem incompatível com o padrão do imóvel e foi colocado junto. Já foi pensado numa semi-mobília, mas que não conversava com o imóvel. Então, vamos dizer assim, de forma mais prática, uma cozinha muito simples, um imóvel de alto padrão, e por mais que tenha sido colocado como vamos dizer, uma vantagem ali para o comprador, isso virou uma desvantagem. Ou seja, você sempre tem que deixar da maneira mais prática para quem vai e em sintonia para quem vai comprar. Então, um exemplo são também os imóveis de estúdio. Nos últimos anos, a gente só tem crescido, vamos dizer assim, até o orçamento de investimento de estúdios. Um estúdio bem montado, já pegando um bom imóvel, e ele sendo bem montado, quando tem contexto para isso, às vezes você consegue dobrar isso, não é nenhuma, está longe de ser qualquer promessa, mas tem casos de dobrar o valor do imóvel por conta do contexto todo dele. Porque, de novo, a pessoa vai morar bem, já está tudo resolvido, tem um entorno funcionando com tudo que ela precisa à sua volta, ele paga isso. Então, eu diria que tem um lado que pode ser um ônus ou um bônus. E até assim, nem indo só para o financeiro, porque obviamente o financeiro pesa muito, mas até o desgaste emocional, né? De ter que resolver, de ter o retrabalho, de ter que entrar de novo numa obra, porque a gente sabe, a gente que lida com obra acaba gostando muito dela, mas há as pessoas que não gostam de fazer parte daquilo. Eu tenho clientes que querem estar todos os meses na obra acompanhando a evolução, e gostam disso, de estar presente e ver cada passo tomando forma. E assim como eu tenho clientes que, olha, tu só me entrega a chave, a senha, né, que agora é tudo eletrônico, só me entrega a senha que eu não quero fazer parte disso. Assim, eu já sei o que eu comprei, eu quero essa funcionalidade, essa agilidade, pronto. Então, fora o dinheiro, tem o emocional, né, toda a rotina também daquela família e tudo mais. Indo também para o lado do compacto, existe um estudo recente as moradias individuais aumentaram cerca de 80%. Porque antes se via muito jovem saindo de casa e indo morar sozinho, indo para outras oportunidades de emprego, estudo, enfim, né, cada um com a sua necessidade.
Mas agora também tem o trabalho contrário. Os jovens que saíram de casa e deixaram os pais sozinhos, né? Voltou a ser um casal, porque os filhos alçaram outros voos, eles começaram a ir para moradias mais compactas. Então tá tendo também esse contraponto, digamos assim, de moradias individuais para esses casais que os filhos saíram de casa. Para os idosos, a gente percebe também um movimento muito bacana de idosos indo morar em projetos. Eu tenho até casos reais, assim, vou te passar um especificamente. A gente tem o Denex ali no Estreito, que é uma moradia inteligente compacta, muito voltada ali pro investidor, né? E a nossa maior planta era duas suítes. A gente entendeu que era um projeto super jovem, com uma pegada muito tecnológica, voltada muito para alocação mensal, Airbnb, enfim, muito para esse viés. E aí, conforme a gente foi entendendo o andamento da rotina desse projeto, a gente começou a ver bastante idoso, adaptação de planta sênior, porque a gente faz sem nenhum custo, né? Quando o idoso vai morar, a gente, na personalização, depois a gente até vai entrar nesse ponto, na personalização a gente faz essas adequações para que essa pessoa seja bem atendida sem cobrar nada. E a gente percebeu esse movimento. Ué, mas é um prédio todo tecnológico, cheio de juventude e tem pessoas idosas. Por quê? Porque eles querem estar cada vez mais perto do que traz vida, do que traz esse movimento. Eles não querem, né, ficar distantes e ter aquela rotina de senhor e senhora. Já foi isso, né? O sênior agora mudou muito, a expectativa de vida mudou também. Então, enfim, a gente tem esse comportamento acontecendo e vem muito de encontro com o que tu falaste, né? A pessoa com uma planta bem resolvida, com um mobiliário muito assertivo, um dormitório, 2 suítes para um casal de idoso ou para os pais que os filhos já saíram, atende também muito bem. Claro que depende da necessidade, né? Mas indo agora daí para personalização. A gente do Dimas tem um calendário de personalização na obra, onde a gente consegue fazer as medições, consegue atender o projeto desse cliente, muitas das vezes já entregar o produto pronto. Então a pessoa pega as chaves, é incrível, né? É de outro mundo, assim, porque você literalmente entra somente com o que faz sentido, porque a tua casa está pronta para morar. O quanto isso diferencia para vocês esse planejamento, essa contrapartida da construtora de entender que isso é importante e não que é um problema, né? Que não está atrasando uma obra. Pelo contrário, está adiantando a vida do nosso cliente, consequentemente do de vocês, porque a gente compartilha esse cara. Olha, eu diria que é um diferencial, porque exige muito da construtora, exige muito de todos os envolvidos, mas é um benefício muito grande para o cliente, porque você é quase que uma antecipação, é um trabalho realmente conjunto, um alinhamento todo dessas necessidades, e é o que você já falou, é uma demanda real de personalização, da visão de morar e morar bem. Então é super assertivo e a gente vê com bons olhos, é algo que a gente está preparado para atender, a gente atua dessa forma, antecipando o máximo possível, e é muito bom ver que o mercado anda e está andando junto, quem está se colocando dessa forma, né, como a Dimas. Então, sem dúvida nenhuma, é um caminho que cada vez passa a não ter mais volta. E deixa eu te perguntar também com relação a essas escolhas inteligentes, né? Por exemplo, aqui da construtora, nós temos muitas formas de atender as pessoas. Tem a planta compacta, tem um apartamento de praia, tem um apartamento da região ali mais central. Tem alguma diferenciação para vocês de atender esse público? Vocês entram com essa curadoria e essa expertise de trazer o melhor elemento, o que trabalhar, como trabalhar, né, para que isso valorize e não seja uma depreciação do imóvel? Pela experiência que a gente tem nas etapas, quanto mais a gente antecipa da parte de projeto, mais todo mundo ganha. O ponto principal, eu diria, que é compatibilizar a parte de projeto. Porque é no projeto onde, inclusive, voltando a um que a gente conversou ali atrás sobre até o investimento. É um fator importante. Muitas vezes é esquecido de levar em consideração que existe essa etapa, que é investir no imóvel. Então, você tem a fase ali que você adquiriu o teu imóvel, é certo de que requer ali um esforço, muitas vezes, dos investimentos, das parcelas, dos reforços e tudo, mas há que se pensar também na parte da mobília. Né? E isso pensar no sentido de você
determinar também um orçamento, entender como está o mercado, porque aí o projeto já conversa com isso, junto das tuas necessidades. Eu diria o seguinte, é você juntar as tuas necessidades, as tuas preferências. Necessidade é o que você realmente precisa. Preferências são os teus gostos, né? E o terceiro ponto, a questão do teu orçamento. Porque senão o projeto ele pode tudo. Verdade. Então, muitas vezes, inclusive, a gente vê consumidores, e não só porque às vezes a gente deixou de vender, mas a gente vê, às vezes, fazendo escolhas com empresas não tão bem, que conversem tão bem quanto um imóvel da Dimas, por exemplo, mas por conta que o projeto ultrapassou o orçamento. Então, ele, em nome de manter o projeto, ele às vezes faz escolhas mais duvidosas, vamos dizer assim, né? Então, alinhar esses três e, portanto, a figura do profissional da área imobiliária, a figura do profissional de projeto, que pode ser ali o arquiteto, o designer que ele já tenha, e da empresa que vai operar nesse ramo. E daí eu não falo nem só da Criale, porque tem empresa que vai ter os móveis soltos, que a gente fala, a decoração, dependendo do formato, às vezes ela quer fazer eu não vou dizer uma reforma, mas alguma particularidade no imóvel pontual ali que possa envolver algum detalhe de gesso ou de iluminação, enfim, que possa fugir do escopo da própria personalização que a Dimas já faz, né? Então isso tudo, quando você alinha, aumenta muito mais a chance de acertar, né? Então eu diria que isso é um fator importante, e daí nisso a gente consegue conduzir bem, porque, vamos ser sinceros, a gente já errou, a gente já acertou, a gente já corrigiu, né? Exato. Então a gente sabe onde são caminhos melhores para seguir, e a própria Dimas e o grupo de profissionais, né, que trabalham em campo aí na parte comercial, cada vez mais eu vejo vocês antenados sobre isso. Então, é um ganho para quem vai estar escolhendo, né, o seu imóvel. Até porque, assim, a gente tem que entender que o papel do corretor, a figura corretora, ela vai até uma etapa. Exato. Mas o papel do consultor é garantir que vai além da assinatura do contrato. Verdade. Até porque a gente tem uma execução de obra, a gente tem um pós-obras, então, né, não finaliza ali quando a gente assina o contrato o nosso relacionamento. Então a jornada do cliente ela precisa ser acompanhada até depois da entrega das chaves, no meu ponto de vista, pelo menos. E deixa eu te perguntar, pode... Não, eu ia dizer que inclusive eu já vi casos de corretor prometendo de uma forma que, você acredita que já vi o cliente implorar para que a gente executasse num prazo impossível, simplesmente impossível, porque ele já estava contando, olha só, ele já estava contando que a partir daquela data, por exemplo, como se fosse daqui a 30 dias, o imóvel dele já precisaria estar alugado, rendendo, e já tinha a pessoa que já tinha locação, locado, provavelmente, já tinha pronta, mas ele precisava, enfim, deixar ele pronto para ele pagar as parcelas do próprio investimento. E era uma espécie de uma promessa que ele tinha entendido do corretor, que não foi real, um bom também, consultor, né, nesse momento, porque caso contrário ele teria sido mais assertivo, informado, porque ele acabou criando um fato que não é real, né? Um mal entendido porque também, né? Precisa pensar que existe um tempo onde vai preparar esse imóvel. Da mesma forma que demoraram ali, às vezes, quase 4 ou 5 anos de para ficar obra, pronto, né? O prédio, quase que deveria ser quase que lógico, mas não precisa ser, porque o consumidor ele é leigo, né? Então é mais papel nosso, né? Orientar ele que é normal que alguns meses, sejam 3, 4, 5 meses, mas não em um mês, que vai se resolver todo o interior entre projeto e execução de uma casa, né? Exato. De um apartamento. Então, eu sempre digo que a gente não pode prometer o sucesso para ninguém. Exato. A gente tem um histórico onde contra dados não há argumentos, então obviamente a gente consegue comprovar que o sucesso ele existe no investimento do mercado imobiliário, mas a gente tem o fator mercado, a gente tem vários fatores que
alteram ali o resultado, né? Tem esforço do consultor ali para poder aquilo ali fazer acontecer, mas nem sempre depende exclusivamente da boa vontade de quem está atendendo. Léo, para a gente finalizar, qual a tua dica, o que tu considera como importante na hora de fazer a contratação desse imobiliário, que para ti é fundamental? A pessoa minimamente precisa ter aquele imóvel ou aquele espaço dentro de casa. Olha, eu vou colocar alguns pontos assim que eu faria. Ótimo. Tá? Eu faria. A primeira coisa, eu realmente pesquisaria empresas que estivessem compatíveis ao padrão do imóvel. Perfeito. Então, eu estou até dizendo que, em alguns casos, a Criare, por exemplo, qual eu sou responsável aqui da empresa, talvez não funcione, a depender do padrão do imóvel. Se for um imóvel com um padrão menor, né, de um custo de investimento, às vezes pode não fazer sentido. Né? A faixa ali de valor do imóvel de uma forma total. Né? Porque, de novo, é como se fosse uma roupa que você está vestindo. Então, a Criare, ela está voltada, assim, para um imóvel de longa duração, um imóvel com uma qualidade que se conversa, né? Então, esse seria o primeiro ponto. Escolher uma empresa que converse com o seu imóvel. Tem a coerência, né? Exato, uma coerência. O segundo ponto, eu diria, de fato, determinar ali uma faixa de orçamento. Ninguém aqui precisa ser especialista, muitas vezes nem nós. A gente vai olhar para um projeto, por exemplo, nem mesmo eu sei dizer o quanto custa, porque vai precisar passar por todo um sistema, uma precificação e tudo. Então eu diria que isso, você realmente determinar uma faixa de valor. Essa faixa de valor eu consigo até dar uma dica. Hoje a gente pode falar que um imóvel para moradia, em linhas gerais, você mobiliar ele, você está falando de 15% a 25% do valor do imóvel. Essa é uma faixa geral. Tem gente que gasta 10%? Tem gente que gasta 10%. Tem pessoas que vão gastar 100% do valor do imóvel? Também tem gente que vai gastar 100%. É escolhas, né? É tudo escolhas. Mas se for falar assim, ó, num cenário normal, um contexto normal, a pessoa tem um imóvel de R$1 milhão, é normal ela gastar entre 150 a 250 mil reais. Então, se a pessoa, às vezes, não se atentou que o mundo está nesse formato de valores, às vezes ela pode estar despreparada. Né? Então, sim, a mobília ela é parte do imóvel. Ela vai vestir. É impossível. Eu desconheço alguém que adquiriu um imóvel e foi morar nele sem mobília. Né? Uma casa muito engraçada, né? Mas, lógico, eu mesmo já me mudei e certa vez eu tive que morar de uma maneira super reduzida porque eu estava esperando os móveis chegar. Mas, inevitavelmente, para morar de fato, você vai precisar dos móveis. E, obviamente, os imóveis têm todo o seu valor, têm toda a sua estrutura, mas, querendo ou não, é piso, teto e parede. Exato. Então, você precisa dar vida a ele, dar utilidade a ele. E aí vem os móveis. Então, por isso, uma empresa boa, uma faixa de valores. Aí eu diria, ter um profissional bom que possa desenvolver um bom projeto, que esteja ligado a empresas que saibam executar bem, também eu diria isso, e um projeto assertivo. E, de novo, nessa parte a empresa também ela é capaz de auxiliar nisso, porque como nós é quem executamos, unir todos esses pontos da cadeia, das áreas, isso tudo se soma. Então, minha dica seria essa, e sem dúvida nenhuma, começando pela cozinha e sem esquecer do uso do material de inox. Então, dicas gerais, assim, para fazer, eu faria isso. Algumas dicas, eu começaria pela cozinha, se fosse escolher um ambiente, eu tomaria o cuidado com entender que existe uma métrica, e essa métrica ser coerente com essa métrica, cuidar do projeto, ter um profissional bom que esteja também no contexto, e o quanto antes mobiliar e morar bem. Exato. Então, resumindo, escolhe muito bem uma planta Dimas, pega o profissional ali para executar o projeto e vem para criar. Exatamente. Léo, conta com um bom consultor. Né? Exato. Com a Julia, por favor, né, gente? Léo, quero te agradecer pelo nosso papo, foi muito importante. Acredito muito que ter essa noção e essa ligação com o mercado faz a diferença na hora de escolher um lar, tanto para morar ou um bom investimento. Isso tudo precisa as forças precisam ser unidas para que essa pessoa tenha uma assertividade na escolha, indiferente de
qual linha ela vai, né? Seja para moradia ou para investimento. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E para você que nos acompanha, fique por aqui, que em breve teremos mais episódios do Café com a Corretora. Até! Obrigado.